Todo mundo conhece a história de que os Estados Unidos foram a primeira nação a construir a bomba atômica. Entretanto, atualmente existem 10 países que conseguiram desenvolver esse tipo de armamento. Em alguns casos houve cooperação entre governos, mas, na maior parte das vezes, tudo aconteceu sob absoluto sigilo, envolvendo espionagem, disputas estratégicas e até traições. Cada um desses programas nucleares possui uma trajetória tão fascinante quanto a do Projeto Manhattan, embora raramente receba a mesma atenção. Neste vídeo, vamos percorrer toda a linha do tempo mostrando como essas 10 nações disputaram o domínio dessa tecnologia. Tudo começa em 1938, quando pesquisadores alemães descobriram a fissão nuclear, o processo capaz de dividir o núcleo de um átomo e liberar uma quantidade imensa de energia por meio de uma reação em cadeia. Como é amplamente conhecido, os Estados Unidos foram os primeiros a produzir armas nucleares. Isso só foi possível após uma enorme operação secreta realizada durante a Segunda Guerra Mundial. Cientistas americanos, britânicos e canadenses uniram esforços no Projeto Manhattan e dedicaram praticamente todo o período do conflito ao desenvolvimento dessa tecnologia. Os americanos investiram recursos gigantescos nesse programa enquanto corriam contra o tempo para superar a Alemanha, que também possuía um projeto nuclear, embora bem menos avançado. A rendição alemã ocorreu em maio de 1945. Mas, 2 meses depois, durante a Conferência de Potsdam, em que Truman, Stalin e Churchill discutiam o futuro da Alemanha, o presidente americano recebeu, de forma confidencial, a notícia de que o teste Trinity, realizado no Novo México, havia sido um sucesso. Naquele momento, os Estados Unidos passavam a possuir a arma mais destrutiva já criada pela humanidade. Truman comunicou a Stalin que os Estados Unidos estavam prestes a utilizar essa nova arma contra o Japão. O que ele não sabia era que o líder soviético já comandava seu próprio programa nuclear e contava com agentes infiltrados dentro do Projeto Manhattan. Internamente, Stalin ficou profundamente irritado ao perceber que os americanos haviam alcançado esse feito antes da União Soviética. Em agosto daquele mesmo ano, os Estados Unidos lançaram as bombas Little Boy e Fat Man sobre o Japão. Os ataques forçaram a rendição japonesa, encerraram oficialmente a Segunda Guerra Mundial e, ao mesmo tempo, deram início a uma intensa corrida mundial pelo domínio das armas nucleares. A União Soviética foi o segundo país a conquistar essa tecnologia. Seu programa havia começado ainda em 1941, depois que os soviéticos tomaram conhecimento das pesquisas nucleares conduzidas por alemães e britânicos. Após os bombardeios ao Japão, o programa soviético acelerou drasticamente. Apesar de receberem uma enorme quantidade de informações obtidas por espionagem nos Estados Unidos, havia o receio de que parte desse material fosse falso, enviado por agentes duplos para sabotar o projeto. Por isso, os soviéticos não copiaram integralmente o trabalho americano. Eles realizaram extensas pesquisas próprias, contando inclusive com cientistas alemães capturados após a guerra. O material obtido por espionagem serviu principalmente para comparar resultados e confirmar que estavam seguindo o caminho correto. Muito antes do que Washington imaginava, em 1949, a União Soviética realizou com sucesso o teste RDS-1, no território do Cazaquistão. A partir desse momento, os Estados Unidos deixavam de ser os únicos detentores dessa tecnologia, dando início à intensa corrida armamentista da Guerra Fria, marcada pelo acúmulo de arsenais nucleares cada vez maiores. O terceiro país a entrar para esse grupo foi o Reino Unido. À primeira vista, seria natural imaginar que os Estados Unidos compartilhassem essa tecnologia com um de seus principais aliados, já que ambos haviam lutado lado a lado nas 2 guerras mundiais e defendiam interesses semelhantes na Europa. Porém, a realidade foi bastante diferente. Na verdade, o Reino Unido havia sido pioneiro em boa parte das pesquisas iniciais sobre armas nucleares através de um programa chamado Tubular, iniciado em 1940. O projeto contou com a participação de cientistas alemães, austríacos e poloneses que haviam fugido do regime nazista. Entretanto, devido às limitações de recursos e às dificuldades impostas pela Segunda Guerra Mundial, os britânicos transferiram praticamente todo esse trabalho para os Estados Unidos. Essas pesquisas foram incorporadas ao futuro Projeto Manhattan dentro do Acordo de Quebec, que previa o compartilhamento da tecnologia entre os 2 países após sua conclusão e estabelecia que ela jamais seria usada por um contra o outro. Mesmo assim, quando os Estados Unidos testaram e utilizaram suas bombas nucleares em 1945, decidiram encerrar esse acordo e não repassaram aos britânicos os resultados finais das pesquisas. Diante dessa decisão,
o Reino Unido retomou seu programa de forma independente. Como já possuía boa parte do conhecimento necessário e controlava grande parte das reservas mundiais de urânio, conseguiu avançar rapidamente. Em 1952, os britânicos realizaram com sucesso seu primeiro teste nuclear, a Operação Hurricane, conduzida nas Ilhas Montebello, próximas à Austrália. O quarto país a conquistar armas nucleares foi a França. Após o fim da Segunda Guerra Mundial, cientistas franceses iniciaram seu próprio programa nuclear, trabalhando em parceria com Israel, mas voltando seus esforços principalmente para aplicações ligadas à geração de energia. Essa estratégia mudou completamente depois da crise de Suez e do agravamento das tensões entre americanos e soviéticos. A partir desse momento, a França passou a considerar indispensável possuir uma força de dissuasão própria para preservar sua posição como uma das grandes potências da Europa. Os Estados Unidos demonstravam muito mais resistência à ideia de uma França nuclear do que haviam demonstrado em relação ao Reino Unido, principalmente porque os franceses defendiam uma política diferente para o possível emprego dessas armas. Por esse motivo, praticamente todo o programa francês foi desenvolvido sem auxílio externo. O presidente Charles de Gaulle liderou pessoalmente esse esforço e defendia que o arsenal nuclear era fundamental para garantir a soberania francesa e sua independência estratégica tanto em relação à OTAN quanto aos próprios Estados Unidos. Grande parte do urânio utilizado veio das colônias francesas no Níger, Gabão e Madagascar. Mesmo enfrentando enormes dificuldades econômicas no pós-guerra, os pesquisadores franceses mantiveram o programa em ritmo acelerado. Em 1960, a França realizou seu primeiro teste nuclear, chamado Gerbo Azul, no deserto do Saara, então localizado na Argélia sob domínio francês. O quinto país a ingressar no clube nuclear foi a China. Em 1964, os chineses detonaram sua primeira bomba atômica e, apenas 4 anos depois, em 1968, realizaram o teste de sua primeira bomba de hidrogênio. O objetivo chinês era garantir proteção diante da ameaça representada pelos Estados Unidos. Nos primeiros anos, o país recebeu amplo apoio técnico e científico da União Soviética, que enxergava a China como uma aliada importante dentro do bloco comunista. Entretanto, essa cooperação terminou quando Nikita Khrushchev iniciou o processo de desestalinização. Mao Tse-tung criticou duramente a postura mais moderada adotada pelos soviéticos em relação ao Ocidente, considerando-a incompatível com os princípios do comunismo. Como consequência, a relação entre os dois países se deteriorou rapidamente e Moscou retirou toda a assistência ao programa nuclear chinês. Mesmo sem esse apoio, a China prosseguiu com enorme velocidade. Isso chama ainda mais atenção porque o país enfrentava simultaneamente os impactos do grande salto adiante da Revolução Cultural. Ainda assim, enormes recursos continuaram sendo destinados ao projeto, favorecidos também pela descoberta de importantes reservas de urânio. Em 1964, a primeira bomba atômica chinesa foi detonada com sucesso na região de Lop Nur, durante o projeto 596. Apenas 32 meses depois, os chineses testavam sua primeira bomba de hidrogênio, tornando-se o país que mais rapidamente passou da tecnologia de fissão para a difusão nuclear. O sexto integrante dessa lista foi Israel, um caso bastante singular. Até hoje, o governo israelense nunca confirmou oficialmente possuir armas nucleares, nem admite publicamente sua existência. Por isso, não há confirmação oficial sobre a quantidade de ogivas produzidas nem sobre a data exata em que passaram a existir. Apesar desse sigilo, diversas informações vieram à tona ao longo das décadas. Desde os anos 1950, Israel cooperava com a França em projetos ligados à energia nuclear. Foi justamente essa parceria que possibilitou a construção de uma instalação secreta no deserto de Negeu. Essa instalação passou a preocupar profundamente os Estados Unidos em 1963. O presidente John F. Kennedy suspeitava que o local estivesse sendo utilizado para desenvolver armas nucleares e exigiu que inspetores americanos tivessem acesso às instalações para verificar se o programa era exclusivamente voltado para fins pacíficos. Israel recusou sucessivamente esses pedidos, e quando finalmente permitiu algumas inspeções, elas ocorreram de forma extremamente controlada, enquanto instalações subterrâneas permaneciam ocultas e continuavam sendo utilizadas no desenvolvimento do programa militar. O primeiro-ministro David Ben-Gurion era apontado como um dos principais defensores da obtenção de armas nucleares, postura que acabou gerando um período de forte tensão diplomática entre Israel e os Estados Unidos. A relação tensa entre Israel e os Estados Unidos acabou diminuindo após a saída de John F. Kennedy da presidência. Seu sucessor, Lyndon B. Johnson, adotou uma postura muito menos rígida em relação ao programa nuclear israelense,
permitindo que ele avançasse com bem menos pressão internacional. Acredita-se que Israel tenha concluído seu projeto por volta de 1967. Mesmo antes disso, rumores sobre a existência de armas nucleares israelenses já circulavam durante toda a década de 1960. Entretanto, a confirmação mais convincente surgiu apenas em 1986, quando Mordechai Vanunu, técnico que trabalhava no complexo nuclear de Negeu, deixou Israel e entregou à imprensa britânica fotografias e documentos detalhados que revelavam a verdadeira finalidade da instalação. Pouco tempo depois, Vanunu foi atraído para Roma por um agente do Mossad, acreditando que encontraria uma mulher em um encontro. Lá, foi sedado, sequestrado e levado clandestinamente de volta para Israel, julgado em segredo, acabou condenado a 18 anos de prisão pelos crimes de espionagem e traição. Mesmo após cumprir sua pena, continuou submetido a diversas restrições. A partir das informações divulgadas por Vanunu, especialistas passaram a acreditar que Israel também desenvolveu armamentos termonucleares. O sétimo país a entrar para o grupo das potências nucleares foi a Índia. Assim como outras nações, o país concluiu que precisava dominar essa tecnologia após a Segunda Guerra Mundial, principalmente para equilibrar sua posição diante da China e do Paquistão. As pesquisas tiveram início ainda na década de 1940, mas o avanço ocorreu de forma lenta e levou muitos anos. A situação mudou depois da derrota indiana para a China na Guerra de Fronteira travada no Himalaia, em 1962. A partir desse conflito, Nova Delhi acelerou significativamente seus investimentos no programa nuclear. Inicialmente, a Índia concentrava seus esforços na produção de energia nuclear, recebendo equipamentos e materiais de países como Estados Unidos e Canadá. Paralelamente, utilizava parte dessa infraestrutura para desenvolver, em segredo, seu programa militar. O primeiro teste nuclear indiano ocorreu em 1974, no deserto de Rajasthan, recebendo o nome de Buda Sorridente. Oficialmente, o governo classificou a explosão como uma explosão nuclear pacífica. A comunidade internacional reagiu negativamente ao teste. Um dos principais motivos foi o fato de que parte da tecnologia utilizada havia sido fornecida pelo Canadá exclusivamente para fins civis. Além disso, a Índia recusou-se a aderir ao Tratado de Não Proliferação Nuclear, que buscava limitar a disseminação desse tipo de armamento. Mesmo após o primeiro teste, transformar toda aquela tecnologia em um arsenal operacional ainda exigiria muitos anos. Grande parte da classe política indiana era contrária à produção efetiva de armas nucleares, preferindo manter apenas a capacidade técnica caso ela fosse necessária no futuro. Por isso, o processo só foi totalmente consolidado durante a década de 1990. O oitavo país dessa lista foi a África do Sul, cuja história é uma das mais incomuns entre todas as potências nucleares. O país possuía algumas das maiores reservas de urânio natural do planeta, matéria-prima essencial para esse tipo de tecnologia. Durante muitos anos, forneceu esse recurso para Estados Unidos, Reino Unido, França e, possivelmente, também para a União Soviética e Israel. Embora a maior parte fosse destinada à produção de energia, acredita-se que uma parcela também tenha sido empregada em programas militares. Desde 1948, a África do Sul mantinha um programa nuclear voltado para fins pacíficos. No entanto, durante as décadas de 1960 e 1970, o avanço da influência soviética em Angola e na Namíbia, aliado ao isolamento internacional provocado pelo regime do apartheid, levou o governo sul-africano a mudar completamente sua estratégia e investir na construção de armas nucleares. Em 1977, foi construída uma área de testes no deserto do Kalahari. Em 1979, satélites americanos detectaram um misterioso clarão duplo nas proximidades das Ilhas Príncipe Eduardo, no Oceano Índico. O episódio ficou conhecido como Incidente Valley. Na década de 1980, a África do Sul já possuía aproximadamente 6 bombas nucleares, com potência semelhante à da bomba utilizada em Hiroshima. Muitos analistas acreditam que esse avanço só foi possível graças à cooperação técnica de Israel, que, em troca, teria recebido acesso ao vasto estoque de urânio sul-africano. Entretanto, com o fim da Guerra Fria e o colapso da União Soviética, a ameaça que justificava esse arsenal praticamente desapareceu. Com o encerramento do regime do apartheid e a transição para um novo governo, surgiu a preocupação de que o arsenal nuclear pudesse cair nas mãos da futura administração. Diante desse cenário, a África do Sul tomou uma decisão inédita. Tornou-se o primeiro país da história a desmontar voluntariamente todas as suas armas nucleares. Depois disso,
admitiu oficialmente que realmente havia produzido esse armamento. Os dispositivos foram destruídos, enquanto o urânio altamente enriquecido permaneceu armazenado sob forte segurança em uma instalação nuclear. O nono país a desenvolver armas nucleares foi o Paquistão. Seu programa ganhou força durante a década de 1970, principalmente após a derrota para a Índia na Guerra de 1971. Conflito que resultou na independência do Paquistão Oriental e no nascimento de Bangladesh. Na época, o primeiro-ministro paquistanês declarou que, se fosse necessário passar fome ou sobreviver apenas com folhas e grama, ainda assim o país construiria sua própria bomba atômica caso a Índia conseguisse produzir a sua. Quando os indianos realizaram o teste Buda sorridente, em 1974, Islamabad acelerou imediatamente seus esforços para reduzir essa diferença. Uma figura decisiva nesse processo foi Abdul Qadir Khan. Enquanto trabalhava em uma instalação de enriquecimento de urânio na Holanda, ele obteve ilegalmente documentos extremamente sigilosos sobre a tecnologia de enriquecimento de urânio e levou essas informações para o Paquistão, tornando-se peça fundamental para o sucesso do programa nuclear do país. Além disso, a China ofereceu importante apoio técnico, fornecendo conhecimento especializado, materiais e projetos que facilitaram o desenvolvimento da primeira bomba paquistanesa. Para Pequim, fortalecer o Paquistão significava criar um contrapeso estratégico contra a Índia, uma de suas principais rivais na região. Em 1998, a Índia realizou uma nova série de testes nucleares, detonando 5 artefatos, entre eles uma bomba termonuclear. Poucas semanas depois, o Paquistão respondeu realizando também 5 explosões subterrâneas nas montanhas de Rasco, confirmando oficialmente sua entrada no grupo das potências nucleares. O 10º e, até o momento, último país a desenvolver armas nucleares foi a Coreia do Norte. Seu fundador, Kim Il-sung, acreditava que possuir um arsenal nuclear era indispensável para garantir a sobrevivência do regime e fortalecer sua posição diante da Coreia do Sul e dos Estados Unidos. Durante os anos 1950, a União Soviética auxiliou os norte-coreanos na construção de suas primeiras instalações voltadas para a pesquisa nuclear com fins pacíficos, além de treinar diversos cientistas do país. Tanto Moscou quanto Pequim, entretanto, recusaram repetidamente pedidos para colaborar diretamente na fabricação de armas nucleares. Na década de 1970, a Coreia do Norte passou a investir de forma independente em seu próprio programa militar, beneficiando-se das grandes reservas de urânio existentes em seu território, reduzindo a necessidade de importações. Nos anos 1980, os Estados Unidos descobriram que o regime norte-coreano utilizava combustível nuclear irradiado para produzir material destinado a armas. Durante a década seguinte, Pyongyang assinou o Tratado de Não Proliferação Nuclear, mas continuou secretamente desenvolvendo seu programa, ao mesmo tempo em que dificultava o trabalho dos inspetores da Agência Internacional de Energia Atômica. Em 1994, os Estados Unidos propuseram um acordo que previa o fornecimento de reatores de água leve, considerados muito menos adequados para a produção de material bélico do que os antigos reatores de grafite utilizados pelos norte-coreanos. Embora inicialmente o acordo tenha sido aceito, ele acabou ruindo em 2002 diante da crescente desconfiança entre os dois governos. Washington acusou Pyongyang de manter secretamente um programa de enriquecimento de urânio, levando a Coreia do Norte a abandonar oficialmente o Tratado de Não Proliferação Nuclear e prosseguir livremente com seu programa militar. Além da ajuda soviética recebida nos primeiros anos na área de energia nuclear e de um apoio limitado vindo da China, o auxílio mais importante veio do Paquistão, especialmente por meio da transferência de tecnologia ligada à rede de Abdul Qadir Khan. Em 2005, Kim Jong-il declarou oficialmente que o país já possuía armas nucleares. No ano seguinte, em outubro de 2006, a Coreia do Norte realizou seu primeiro teste nuclear. Apesar do sucesso, especialistas estimam que a explosão tenha liberado apenas cerca de meio quilotão e acreditam que o teste não tenha funcionado plenamente. Em 2009, já enfrentando sérios problemas de saúde, Kim Jong-il autorizou um segundo teste muito mais potente, interpretado por muitos analistas como uma demonstração de força do regime. Novas detonações ocorreram em 2013 e, posteriormente, em 2016 e 2017, quando o país anunciou seus primeiros testes de bombas termonucleares. Esses são os 10 países que desenvolveram armas nucleares por conta própria. Hoje, muitos analistas consideram o Irã o principal candidato a se tornar a próxima potência nuclear. Israel, único país do Oriente Médio que se acredita possuir esse tipo de armamento, demonstra grande interesse em impedir esse avanço. O príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman, já afirmou diversas vezes que,
Caso o Irã obtenha armas nucleares, seu país seguirá exatamente o mesmo caminho. Embora atualmente existam apenas 10 países que desenvolveram armas nucleares de forma independente, é bastante provável que, no futuro, novas nações passem a integrar essa lista.